Você sabe qual a diferença entre uma rinoplastia primária e uma rinoplastia secundária? Eu sou o Dr. Thiago Chequete, sou médico, otorrinolaringologista e esse é o nosso canal no YouTube. Eu vou dividir aqui as cirurgias em revisionais e cirurgias secundárias, terciárias, quaternárias, tá? As rinoplastias revisionais são aqueles casos que às vezes eu operei uma paciente, ela teve alguma simetria, teve alguma questãozinha, a gente faz um leve retoque cirúrgico ali, tá? Então é um caso, em teoria, com mais simplicidade na resolução do problema, um retoque às vezes menor, ou o paciente teve uma inflamação, uma infecção pós-operatória, teve alguma perda ali de cartilagem, a gente coloca como uma cirurgia de um retoque, uma cirurgia revisional. As cirurgias secundárias, terciárias, são cirurgias um pouco mais complexas, em que a gente não entende muito bem, a gente não sabe muito bem o que esperar daquele caso no intraoperatório. Então, algumas questões aqui são muito importantes. Primeiro, a escolha do teu médico. E a escolha, às vezes, do profissional que vai mexer na tua estética. Hoje a gente tem um volume grande de cirurgias secundárias e terciárias por conta, às vezes, de profissional não médico que está operando o nariz, e às vezes com a qualidade não tão adequada, ou às vezes até outros colegas que não têm experiência, operando o nariz, e às vezes gerando alguns defeitos muito grandes que atrapalham muito o paciente, geram muito dor, desconforto, e a gente acaba atendendo esses casos para poder operar. Esses casos aqui de cirurgias secundárias e terciárias são casos em que a gente tem muito cuidado e muita preocupação, primeiro, em entender o que o paciente quer modificar depois que ele teve aquele trauma nasal. E entender também o que houve naquela cirurgia para acontecer naquele resultado, Então a gente aqui se preocupa com vascularização, alterações na pele durante a cirurgia ou após a cirurgia, se preocupa com quantidade de enxerto que a gente vai ter que utilizar, se a gente vai usar enxerto de costela ou não. Nesses casos, muitas vezes a gente precisa usar enxerto de costela para conseguir reconstruir o nariz. Então, é uma cirurgia mais complexa, mais difícil, às vezes mais difícil de falar para o paciente que a gente vai entregar um resultado adequado. Então, é uma cirurgia bastante delicada. O nariz ele tem uma anatomia, vamos dizer assim, já esperada. Quando eu opero um paciente que nunca submeteu a uma cirurgia, eu sei o que esperar da anatomia naquele caso. Então eu sei que as cartilagens estão naquela posição, que os ligamentos estão naquela posição, que existe uma alteração, por exemplo, uma gibinha óssea ou cartilaginosa, uma ponta caída, eu sei o porquê está acontecendo aquilo. Então eu vou operar esse nariz já sabendo o que eu vou encontrar ali. Então, o planejamento da mudança estética e funcional nesses casos é muito mais previsível. Então, eu consigo prever mais e me preparar mais para essa cirurgia. As cirurgias secundárias e terciárias, quaternárias, são cirurgias que a gente abre o nariz sem saber o que encontrar ali dentro. Eu já operei casos secundários que estavam ótimos, todas as estruturas preservadas, o nariz estava bem operado, às vezes não alcançou o resultado que a paciente esperava, mas ele estava bem operado. Outras vezes não, a gente abre narizes com um grau de deformidade, um grau de alteração na estrutura muito grande. Esses casos de alterações muito grandes são muito complexos, porque a gente vai ter que reconstruir tudo, alterar aquelas estruturas que estão muito operadas ou às vezes mutiladas para poder conseguir entregar um nariz bonito, natural, funcional para o paciente. Então acho que é a grande diferença entre os casos. Se você tem alguma dúvida sobre cirurgia secundária, terciária, quaternária, deixa aqui no comentário, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com algum amigo.